pode continuar aí que tá bonito, tá bonito. São Francisco de Assis, ele é conhecido como o padroeiro dos animais. É o padroeiro de vocês, viu, maestro? E por ser um jovem de alma sensível, cheio de amor pelos pobres e por Deus, ele soube ver o rosto de Deus espelhado na natureza, não apenas nos animais, mas em tudo que Deus criou. Essa é uma lição que precisamos aprender com São Francisco. Encantar-se com tudo que Deus criou, com toda a beleza, com toda a harmonia e perfeição, dar glória e louvor a Deus pela criação. Hoje nas redes sociais todo mundo postou São Francisco de Assis, até porque São Francisco de Assis, ele é um santo que ele ganhou o respeito não somente dos cristãos católicos, mas também dos cristãos evangélicos, dos espíritas. Eu acho que se não for o único, é um dos poucos santos mais conhecidos em todo o mundo e mais respeitado. Eu costumo dizer que foi o santo que mais aproximou-se de Jesus Cristo, que mais viveu como viveu Jesus Cristo. Eu quero dizer algumas palavras escritas por Dom Júlio, que é o arcebispo de Sorocaba, aqui de São Paulo. Dom Júlio nos explica que São Francisco de Assis, ele é um santo que viveu na Itália entre os anos 1181 e 1226. Ele é o fundador de uma ordem conhecida como Ordem dos Frades Pregador e Promotor da Paz. Místico, reformador da igreja, Francisco foi considerado uma luz que brilhou no mundo, e ele foi canonizado pela igreja menos de 2 anos após a sua morte, em 1228. Em Assis, já foi em Assis, maestro, na Itália? Não. Passou perto, mas não foi. Você nunca nem foi na Itália, maestro? Que conversa. Assis é uma cidade maravilhosa. Conhece? Você já foi? Não tem nada a ver com Bauru. É Assis, Itália, eu tô falando. É um dos lugares mais místicos, o Paulinho foi, o Paulinho é mais viajado, né, Paulinho? Que lindo que é Assis. É um dos lugares que toda vez que eu vou na Itália, ir à Itália e não ir a Assis, é como ir lá em Roma e não ver o Papa. Tem uma energia, Assis, a cidade, é uma cidade muito bonita. Você desce uma serra assim, e num vale, uma coisa linda. E todo mundo que vai a Assis diz a mesma coisa, assim, que tem uma energia, que tem uma coisa inexplicável. Geralmente quando eu faço uma viagem para a Europa, e eu incluo naquelas minhas viagens o roteiro Assis, e sempre no final da viagem eu faço uma avaliação com os passageiros, com os peregrinos, com as pessoas que viajam comigo. Escuta, me fala um pouquinho da sua experiência, de todos os lugares que nós fomos. Fomos lá em Roma, no Vaticano, fomos em Cássia, fomos em Assis, fomos em Lourdes, fomos em... É quase que unânime, todo mundo dizer, padre, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, todos os lugares lindos, mas em Assis tem alguma coisa diferente. Todo mundo fala, tem alguma coisa diferente, mas ninguém sabe dizer o que é esse diferente. De fato é diferente. Sem contar que é um lugar muito bonito. Francisco, ele foi o autor de um canto, do Cântico do Irmão Sol, que é conhecido não só pelos católicos, mas por todos. E ele é conhecido como o patrono do meio ambiente,
dos animais. Por isso que é costume, todo dia 4 de outubro, fazer a bênção dos animais. E aí você pergunta, mas poxa, vai abençoar animal? Vai abençoar o cachorro? Como é que eu vou abençoar um sanfoneiro, um baixista? Às vezes não é. Então qual que é o sentido desta bênção? Ao abençoar os animais, a igreja reconhece que muitos deles, por vontade de Deus, participam de alguma maneira da vida dos seres humanos. E é verdade. Alguns animais auxiliam os seres humanos no trabalho. Outros lhes servem de alimento. Outros ainda são estimados como companhia e divertimento. Abençoar os animais significa reconhecer a relação deles com Deus e com o ser humano. Eles são criaturas entregues ao cuidado do ser humano. Os animais, enquanto criaturas de Deus, habitam o céu, a terra e o mar. E na história da salvação, os animais foram salvos no dilúvio na arca de Noé. Diz a palavra que depois do dilúvio foram a seu modo e condição associados à aliança feita com Noé, como vemos em Gênesis capítulo 9, versículos de 9 a 10. Na mesma história da salvação, alguns animais se destacam em sua relação com a humanidade e com a salvação divina. Por exemplo, o cordeiro é imolado na Páscoa da libertação da escravidão do Egito, como está em Êxodo capítulo 12, versículos 3 a 14. Eu estou bom hoje, hein? Você vê que, rapaz, como é que pode? Estou vomitando versículo aqui um atrás do outro. Respeita a minha história, maestro. Viu? Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 14, diz assim, que um grande peixe salvou Jonas das águas do mar, como vemos em Jonas 2, capítulo 1, versículo 11. Os corvos alimentaram o profeta Elias, e assim por diante. E tem tantas passagens bíblicas que vão falar sobre os animais, e de uma certa forma tem uma relação os animais com o ser humano. Bom, por isso que eu quero convidar você hoje a preparar o seu animalzinho aí. Como eu vou? Ele já está esperando aqui, ó. O Ted é muito mais inteligente que você, viu, maestro? Ele é um animal que entende tudo que eu estou falando, o que você não entende de vez em quando. Então prepara aí agora. Quase todo mundo, se não todos, quase todos, tem um animalzinho em casa. Cachorro, né? Um cachorro, todo mundo tem cachorro em casa. Então prepara o seu animalzinho aí, que nós vamos pedir a intercessão de São Francisco para pedir uma bênção para o seu animal. Tá certo? A bênção sobre os animais. Nós vamos reconhecer, agradecidos, o nosso lugar, a nossa responsabilidade pela natureza. A bênção dos animais, por intercessão de São Francisco, nos preserva do erro de atribuir divindade às criaturas e ressalta a dignidade deles em relação ao ser humano e a responsabilidade deste em relação à criação de Deus. Então é preciso a gente respeitar a criação de Deus. Eles são envolvidos com a solicitude providencial de Deus e pela sua simples existência bendizem e glorificam a Deus, mesmo que eles sejam incapazes de cantar como o ser humano. A própria existência deles proclama a glória de Deus. Então os animais, tal como as plantas e os seres inanimados, são naturalmente destinados ao bem comum da humanidade, tanto do passado, do presente e do futuro. O domínio concedido por Deus ao homem sobre os seres inanimados e os outros seres vivos não é absoluto, mas é regulado pela preocupação da qualidade de vida do próximo, inclusive
das gerações futuras e exige um respeito religioso pela integridade desta criação. Os animais podem ser domesticados para ajudar o ser humano em seu trabalho ou para a sua distração. É, porém, contrário à dignidade humana fazer sofrer os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. Ao mesmo tempo, é igualmente indigno gastar com eles somas que deveriam prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode sim se amar os animais, cuidar deles, mas não se deve desviar para eles o afeto devido às pessoas humanas. O ser humano não pode colocar o amor aos animais acima do amor às pessoas. E é o que vem acontecendo hoje. Isso é de se pensar. Não se deve tratar os animais como se trata o ser humano. Não se deve trocar um ser humano por um animal. Não se deve maltratar os animais. Ao ter seu animal abençoado por intercessão de São Francisco, aproveite essa oportunidade para você se aprofundar na riqueza das criaturas de Deus. E vamos agora à bênção dos animais. Ó Deus, Criador e doador de todos os bens, e que tudo fizestes com sabedoria, e destes ao homem criado à vossa semelhança o domínio sobre todos os animais. Nós vos pedimos que, mediante vossa bênção, estendais sobre estes animais a vossa mão e concede que eles sejam bem cuidados. Olhai, vos rogamos, por aqueles que não têm lar e sofrem desamparados, enquanto nós, vossos filhos, ajudados por vossa criação, possamos ser conscientes e fazer o bom uso de tudo o que condiciona a existência humana, enquanto aspiramos confiantes os bens eternos. Por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pronto.